Seja bem-vindo, você está no canal oficial da Abraevo. Eu sou o Maico Fernandes e é uma honra poder estar aqui com você mais uma vez. Comigo aqui no estúdio a gente tem a nossa equipe técnica e ele, Carlos Vitorino. Ele é CEO da Abraevo, especialista em home equity no Brasil. Não sei se você está conseguindo acompanhar, a gente tem uma hashtag e hoje a gente vai desvendar o que é que tem por trás dessa hashtag. Seja bem-vindo, Carlos, é uma honra ter você novamente aqui conosco. Por que uma hashtag transformou tanto a sua vida? Qual que é a representatividade dela no seu coração? Transformou porque interiorizamos o home equity não só como uma atividade profissional, mas como um legado e uma forma de contribuir, né? Ajudar o próximo, né? Na verdade, essa ideia surgiu na época da pandemia, que foi uma coisa que impactou o mundo inteiro e trouxe, acho que para todos nós, um surto de altruísmo, né? E na época eu fiquei pensando, como eu posso ajudar o próximo? Preso dentro de casa, como eu posso ajudar alguém? O que eu faço? Eu faço home equity, que é empréstimo com imóvel em garantia. E como que eu posso ajudar? E aí surgiu a ideia de começar a criar conteúdos, vídeos curtos, coloquei um canal no YouTube e comecei a ensinar como pequenos empresários, que eram os mais afetados do ponto de vista operacional, né, não só do ponto de vista da saúde pessoal, né, como conseguir recursos. Tinha um programa do governo que se chamava Pronamp, e eu comecei a dar pequenas aulas no YouTube explicando como o pequeno empresário podia acessar o crédito. O Pronamp, né, para ele poder, enfim, era o que eu podia fazer. E esse canal ficou no ar alguns meses, e depois eu não tive tempo de continuar alimentando ali, trazendo informações, e ele chegou a mais de 10 mil seguidores. Poxa, que bacana. Então o canal está lá ainda, só não tenho alimentado ele ali com mais conteúdo, e o home equity ficou assim, marcado comigo e com a minha equipe. Nós continuamos trabalhando na época, home office, e muitas pessoas fragilizadas por conta da pandemia, muitas pessoas com problemas financeiros, encontraram solução no home equity. Então, cada história que nós concluíamos, cada caso que nós conseguíamos entender que o recurso estava ajudando não só financeiramente, mas estava trazendo mais esperança para a pessoa, um recomeço, trazendo para a pessoa uma oportunidade, trazendo para a pessoa a solução de problemas que pareciam insolúveis, tanto do ponto de vista de legalidade, da documentação do imóvel, como de recursos financeiros. E aí a gente começou a entender que o nosso trabalho vai além do recurso, né? Então, nós começamos a cunhar essa hashtag, sou home equity, e aí surgiu a parte... Um movimento, né? A parte emocional do nosso produto. Porque se a gente for dissecar, né, todo dia nasce uma hashtag. Né? Todo dia nasce uma hashtag. Agora, a gente está associando, né, sou home equity. Ele tem ali uma sobrevida para alguém que estava com problemas e se encontrou com a Abraevo, né? Agora, a Abraevo, naquele momento de pandemia ali, onde você tinha, né, uma série de restrições presenciais, a operação da Abraevo era possível que ela acontecesse independente de ter a presença ou não? Isso é uma pergunta, eu queria que você respondesse sim ou não. A Abraevo funciona sem a necessidade de estar presente? Sim. Então, realmente era algo que você se motivou a fazer porque você gostaria de continuar alimentando sonhos e continuar entrando em contato com pessoas, foi isso? Isso, e também a impossibilidade do contato, né, aquela coisa de lockdown e tal, ela acelerou todos os processos que antes só podiam acontecer presencialmente de forma digital. Hoje, nós atendemos o Brasil todo, nós assinamos escrituras, assinamos contratos, assinamos transferência de imóvel, tudo à distância por certificação digital. Sim, o que já era possível naquela época. O que já era possível na época, mas o seu home equity foi uma maneira que você encontrou de contribuir. Exatamente. Porque era também uma fonte, era uma resposta também, né?
Exato. Porque você tinha ali folha de pagamento, você tinha uma série de... Quantas empresas, né? Você tinha ali alguns aportes, alguns programas do governo, mas que nitidamente, né, se notou que não eram suficientes. E você trabalhou bastante na pandemia? Trabalhei. Teve operações dentro da pandemia, Sim. Nesse sentido de salvar negócios? Durante a pandemia e principalmente pós-pandemia. Né? Sim, porque as pessoas estavam retomando o fôlego, né? E foi interessante que acontecia muito, eu quero entender o produto Home Equity. Então, nós explicávamos, nós dávamos todas as instruções, o cliente, é possível marcar uma reunião? Onde é o endereço de vocês? Nós estamos na cidade de Campinas, em São Paulo. Sim. Então, o cliente já veio de Curitiba, já veio do Rio de Janeiro, já veio de Santa Catarina, até Campinas, para ir ao escritório e fazer uma reunião presencial. Sim. E às vezes, quando era de São Paulo, pedia que nós fôssemos visitar a empresa e fazia questão. Depois da pandemia, basta agendar uma reunião no Google Meet e ok. Essa necessidade de conhecimento tecnológico, ela aflorou na pandemia, né? Pessoas que nem imaginavam que hoje estariam usando como usa a tecnologia, foram obrigadas naquele momento ali a se reinventar para ela, né? Exatamente. E aí a gente não é só então uma hashtag. Ela é hoje um produto. Ela é um produto. Para quem? É um produto para quem tem um imóvel, pessoa física ou pessoa jurídica, e que precisa alavancar um recurso aí na ordem de 300, 200, R$1.000, e tem um imóvel e precisa que isso seja suave. Sim, mas o imóvel, a gente está falando então de um patamar de casas com menor valor, né? A gente tem aí um universo de casas de alto valor, um universo de mercado de luxo, né? Um mercado premium. Uhum. E aí a gente tem uma fatia aí dentro da classe média com casas ali. Até que valor esse programa se encaixa? 500, 600 mil reais de valor de mercado. Entendi. Então, se uma casa de bairro, uma casa, um apartamento que tem um valor em torno de 500 a 600 mil reais, valor de mercado, é possível fazer uma operação. Sim. Aqui no nosso canal, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você vai encontrar inúmeros outros episódios, inclusive esses que a gente está falando da época da pandemia, ainda estão no seu canal no YouTube? Sim. Então, lá você vai encontrar tudo. Tem um episódio que a gente gravou faz pouquinho tempo, eu não sei como é que está a ordem aqui no YouTube, mas ele te explica direitinho o que é o Home Equity, entendeu? Então, a gente está falando aqui agora de um padrão de imóvel ali, o tamanho do imóvel, né? E que programa que você vai se encaixar dentro da Abraevo. Então, para você que tem imóveis aí até um teto de 500 mil e está precisando de um socorro financeiro, está precisando de um fôlego para a sua saúde financeira, né? E vai conversar com a Abraevo, esse é o produto que vai se encaixar melhor para você. Tô certo? Sim. Né? É só crédito? Não. É uma solução patrimonial, é uma solução financeira. É proteção? É proteção jurídica. Regularização da vida, né? Regularização financeira. Do imóvel, da vida financeira. Nós costumamos dizer que Sou Home Equity é um overview para uma segunda oportunidade aí. E quem nunca, né? Quem nunca. E a gente pode acrescentar, hein? É estabilidade familiar. Tem um ditado que fala, né? Onde não tem pão, não há conversa ou há discussão, né? E realmente o financeiro é algo que desestabiliza famílias, né? Então a gente está diante realmente de processos que, é como eu falei anteriormente, a ponte do seu problema até a solução passa pela Abraevo. Você vai estar em boas mãos, você vai estar bem acompanhado, bem assessorado, vai ter um mapeamento do que pode e do que não pode ser feito, né? Com qualidade e garantia, né? Tá aqui o Carlos Vitorino que assina embaixo do que eu estou dizendo, assina? Sim. A Abraevo e o nosso produto Home Equity, que é um empréstimo com imóvel em garantia, ele tem... Nós entendemos o mercado com várias demandas. E ao longo dos processos, nós vamos descobrindo. Né? Cada caso é um caso. Então, você encontra a dificuldade daquela família, a dificuldade daquela pessoa, e dentro do processo você vai descobrindo outros porquês. E aí você vai arrumando, organizando
para que o objetivo é que o processo aconteça, que o contrato saia, que o dinheiro saia. Então, é bom deixar claro, é um produto de empréstimo com imóvel em garantia. Agora, o Soul Home Equity, ele é mais do que um produto para um empréstimo com imóvel em garantia, porque ele traz uma solução completa. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, o caso de uma cliente nossa aqui do Sul, uma empresa me lembro bem, uma empresa de produtos naturais, uma pequena distribuidora de produtos naturais, produtos para lojas naturalistas, e eles tinham, na época da pandemia, ainda resquícios, né, do lockdown e tal, protestos, débito com fornecedores, e tinha uma série de impossibilidades de continuar. Não conseguiam mais crédito para comprar os produtos, e a distribuidora já estava praticamente falida. Sim. E aí a cliente encontrou, a Braevo encontrou o Home Equity, mas foi sincera. Olha, eu tenho um imóvel, meu imóvel vale 600 mil reais, mas eu tenho quase 200 mil reais em dívidas, protestos, já tem coisa em cartório, nome Serasa, sujo. nome sujo. Tanto eu como meu esposo somos sócios na distribuidora e nós não... Então, vocês têm alguma solução para a gente? E aí veio para mim, da equipe comercial, olha, tem essa casa, é uma casa boa, interessante, eles têm essa empresa, o histórico da empresa não é um histórico ruim, mas o momento é um momento ruim. Nós conseguimos fazer alguma coisa? Então, qual foi a solução? Resumindo, nós pagamos todos os débitos, os protestos, as dívidas, e demos o troco para ela e fizemos a alienação do imóvel. Não nessa ordem. Sim. Né? Primeiro nós alienamos o imóvel, a despeito de todos os apontamentos negativos, porque nós temos a liberdade de tomar esse risco. E aqui entra um ponto importante. Nós não atuamos com o Home Equity no mercado financeiro, que é o mercado de banco. Nós atuamos no mercado de capitais, que é o mercado de fundos de investimento. Sim. Então, apesar de compliance, apesar de regulação, apesar de Banco Central, CVM, de ter toda a operação do mercado de capitais transparente e aberta, existe mais flexibilidade. Sim. Então, onde eu posso fazer o que nós chamamos de interveniência quitante. Eu quito as dívidas, eu assino o contrato de empréstimo, eu já prenoto esse contrato na matrícula do imóvel, e aí eu tenho uma garantia para o meu investidor, aí eu pego esse valor, ela pegou 300 mil reais, eu pago todos os compromissos que ela tem, as dívidas, deixo tudo em ordem e dou o troco para ela. Sim. Além de resolver o problema, de dar fôlego para a empresa, de colocar tudo nos eixos, fizemos isso em 180 meses, onde a parcela ficou pequenininha. Então, aquela montoeira de dívida, de juros, de tudo, se resumiu a uma parcela. E o mais interessante, que é a possibilidade que nós damos para o cliente, e é muito bom quando a gente dá essa notícia, olha, eu estou dando para você uma informação firme, a gente usa esse termo no mercado, né? Olha, você tem um firme para você negociar com seus credores. Então, eu devo 14 mil, e se eu te pagar à vista agora? Muda completamente. Muda completamente. Tá, vamos fechar Seu em 12. O poder de negociação é maior, passa a ser maior na tua mão, né? Então, agora você vai ligar para todos os seus credores aí e vai negociar. Sim. E você me fala, ó, esse aí eu negociei por tanto. Eu vou anotando aqui. Isso é a nossa equipe que fez. Sim. Aí no nosso contrato vem o valor emprestado e os descontos que nós vamos fazer. O nome do fornecedor e o valor. E ela mandava o boleto para a gente pagava o boleto. E assim foi. Inclusive o IPTU da casa estava atrasado, sim, nós fizemos também o pagamento do IPTU. Então ela ficou com os impostos pagos, com a empresa saneada e com um troco para dar um up. Agora, né, você vê, a gente está falando de um cenário onde esse cliente ele estava com um problema, né, na distribuidora, no negócio da família, ele estava passando por uma dificuldade. Mas é importante a gente, né, ressaltar, Carlos, que se essa situação fosse para investimento, né, numa empresa redondinha, tá tudo no azul, né, isso também seria possível. Sim. Né? Não necessariamente é para cobrir um rombo, é para solucionar um problema, mas para você, de repente,
aumentar a tua empresa, fazê-la crescer, né? Aumentar aí o seu fluxo de caixa, enfim, você consegue através do Home Equity realmente vários caminhos para um horizonte muito mais promissor do que antes que você não conhecia o que era um Home Equity. Mas eu sinto que tem gente que gostaria de fazer uma pergunta e eu também fiquei curioso. E se esse imóvel tiver pendências? Porque a gente falou de um cenário onde a distribuidora, a empresa estava com problema, você foi lá, alienou o imóvel, tal, devolveu o troco, né, deu poder de negociação para ela. Sim. Mas vamos dizer que esse imóvel dela também estava com pendências. Como é que isso se resolveria? Basicamente da mesma forma. Quando nós trabalhamos com um imóvel com pendências, um outro exemplo, um cliente comprou um imóvel financiado pela Caixa Econômica, faltava R$150 mil para ele terminar de pagar o imóvel valia R$800 mil, ele queria quitar a Caixa Econômica e pegar R$200 mil de troco. Sim. Então, ok, ele não tinha pendência nenhuma, não tinha nenhum problema, ele tinha o imóvel ainda alienado na Caixa Econômica. Então nós fizemos a análise de tudo, o que aparecia era só o financiamento, e aí vai até a Caixa Econômica e pergunta qual é o valor para quitar. O valor para quitar é 150 mil. Ok. Entendi. Então nós vamos fazer em concomitante, fazer ao mesmo tempo, quita a Caixa Econômica Federal e faço a alienação com o nosso fundo Braevo, e te devolvo o troco e você segue pagando mensalmente. Ou seja, ali você pode pegar do básico, ali, de um problema, inclusive na matrícula do imóvel, IPTU, qualquer nível de pendência. O que fica claro, então, é que a Braevo ela regulariza, né? E aí já pensando nesse aporte, né? Porque você vai precisar de dinheiro para regularizar, tudo já vai ser programado, né? Vai ser um projeto realmente que vai sanar todas as demandas negativas para te apontar uma solução positiva. É isso, né? Exatamente. O processo ele decorre de em vários momentos, né? Cada caso é um caso, mas todos eles culminam em uma demanda, que é uma quantidade de recursos que a pessoa precisa, os custos da operação, um cartório, registro, Sim. escritura, a regularização do imóvel, caso o imóvel não esteja regularizado. É muito comum chegar o cliente com uma escritura de compra e venda. Olha, eu tenho a escritura, mas eu não registrei. O imóvel está aqui a escritura, mas ainda consta no nome do antigo dono. Então nós registramos a escritura e aí depois efetuamos a alienação para poder devolver o troco para o cliente. Então nós regularizamos a situação do imóvel, seja uma pendência de IPTU, uma pendência de documental, partilha, separação, qualquer irregularidade no documento do imóvel. Entendi. Nós arrumamos qualquer primeiro pendência, isso, né? Qualquer pendência, para que haja segurança do cliente de que dali em diante o imóvel dele está devidamente registrado, regularizado, ainda que alienado com o compromisso que ele fez conosco, mas está tudo ok. A única coisa que ele tem ali é aquele compromisso. A parte documental, a parte de registro, a parte de impostos, ela está toda redondinha. Até porque, se nós não fizermos essa lição de casa, nós também ficamos fragilizados na operação. Sim, então, sim. É um cuidado com o contexto onde todo. a Braevo atua, até as prefeituras ficam felizes, né? Ficam, porque você vai pagar? Que ótimo. Poxa, né? Estou recebendo, né? Está regularizando o imóvel, exatamente. Né? É benefício para todos os lados, né? Eu acho que é isso, né? Essa visão, né, de estar fazendo a coisa correta, que faz com que o negócio seja seguro, tanto para o contratante como para você que está no comando ali, é o CEO da Braevo, né? Sim, exatamente. A nossa equipe comercial ela é capacitada para averiguar, auditar todas as fases, né? Então nós dividimos sempre em 3 vertentes. A vertente de crédito, nós temos ali uma rede de crédito e temos uma plataforma muito robusta, com várias camadas de análise em birôs de crédito, de informação. Sim. Temos a análise da engenharia, que são empresas terceirizadas, que fazem a parte de visita física ao imóvel para analisar toda a parte estrutural, a parte de conservação, a parte de
de construção, a área primária, o que tem em volta, enfim, todo o cuidado para que o ativo, né, que é o imóvel, tenha sido avaliado de maneira correta. Sim, sim. E a parte jurídica, tanto da pessoa física, dono do imóvel, como das empresas que eventualmente ele tenha, e do imóvel também. Se no histórico registral do imóvel tem alguma averbação, algum registro que precisa ser regularizado, tudo isso é... Tá, e é uma obrigação. Vamos fazer um exemplo aqui que eu te procurei, né? E é uma obrigação minha te narrar toda a história desse imóvel ou os seus processos ali, né? A gente até comentou num outro bate-papo sobre essa estrutura interna, né? O quanto a tecnologia vem beneficiando o crescimento da Abraevo, né? E o atendimento ao cliente. Essa tecnologia hoje ela dá conta de fazer todos esses levantamentos. Então você, antes de qualquer coisa, você tem um cenário real. Né? Não adianta eu querer omitir de você qualquer coisa. Não. Às vezes até o cliente fica sabendo de algumas coisas. Não, mas aí tudo bem, né? Você ajudou o cara, Ajudei né? o cara, né? Ele não estava sabendo, né? Mas é que vai, né? Vai que cola, né? Não, tá sabia, tudo certo, né? vamos assinar aí. Não. A Abraevo, ela tem toda uma triagem ali, Sim. né? E através dessa estruturação interna que você fez, né? Implementando tecnologia, hoje você consegue rapidamente ter esse cenário na mão, né? Olha, hoje nós temos uma estrutura tecnológica amalgamada, né, no nosso sistema. O nosso sistema é ligado por API com todos os birôs de informação jurídico, birôs de informação de crédito e toda a sequência registral do Registrador Nacional de Imóveis. Então eu consigo protocolar, eu consigo puxar uma matrícula atualizada, eu consigo fazer uma alteração no registro de um imóvel, protocolar um contrato, eu consigo baixar um contrato, uma quitação. Do escritório, a nossa equipe faz isso no Brasil todo. Sim. Nós temos até uma inteligência artificial, uma ferramenta que muito curiosa essa, eu nunca tinha visto, que faz parte do nosso complexo de ferramentas do jurídico. É um banco de dados que ele busca as publicações no Brasil todo no Diário Oficial. Então, se eu jogo ali... Ele filtra. Ele filtra. Então, eu jogo ali o cliente, a empresa do cliente, os dados do cliente ou os dados de um determinado processo, ele busca publicações no Diário Oficial. Então, além de ter acesso pelos tribunais e pelos fóruns, pelos bancos de dados que são públicos, eu ainda tenho as publicações do Diário Oficial. E aí eu consigo fazer double check, eu consigo cruzar. Eu tenho aqui a informação de um banco de dados, deixa eu fazer aqui a prova dos 9. Eu vou lá no banco de dados do Diário Oficial. Aí eu consigo confirmar. E às vezes a gente faz por amostragem, além dos sistemas, faz aquela busca manual, que o advogado entra com o token dele ali dentro daquele processo e ele checa se aqueles andamentos estão realmente compatíveis com o que o banco de dados fala. Sim, sim. Isso tudo para gerar segurança, porque às vezes o processo não é um processo que o cliente, eventual cliente nosso, está sofrendo. Às vezes é um processo que ele está movendo. Ele é uma parte autora. Sim. Até isso nós checamos. Então, assim, existe segurança para que os nossos investidores sejam protegidos, porque é um ativo que vai ficar como garantia de uma operação financeira, e o cliente também tenha segurança. Se ele não nos disser nada com o número da matrícula e o cartório no qual o imóvel está registrado, a gente consegue puxar o fio, fazer o mapeamento completo. Ou seja, é garantia, né, para o imóvel, é a estabilidade familiar muitas vezes, né, e uma preparação do imóvel para o futuro, né, porque você está com ele regulamentado, né, às vezes a situação te conduz para um momento onde você não tem nem estrutura emocional para resolver. Né? Olha aí, você fez um trabalho ali com a Abraevo, você conseguiu, né, até preparar esse imóvel para o futuro, muitas vezes. Né? E assim, como a gente está falando dessa hashtag, né, que se transformou em produto, né, Sou Home Act, e o quanto ela trabalha uma fatia grossa da população. Né? A gente tem uma fatia bem ampla dessa classe aí, com casas a classe média. Né? Sim. Tem alguma história, né, alguma família, alguma situação que marcou você, Carlos? Tem. Tem, assim, a maioria dos players de home equity, eu não conheço
nenhum player igual a Abraevo no sentido de fazer só home equity. Então tem players que fazem home equity e vende consórcio, faz home equity, faz financiamento imobiliário, faz home equity e vende seguro de carro, faz home equity e é corretor de imóveis. Então o home equity é um produto acessório que às vezes aparece, mas o core do negócio, a atividade principal não é home equity, são outros produtos. Então, a Abraevo é o único player que é essencialmente 100% home equity. Nós vivemos home equity, por isso sou home equity 100%. Nos procurou uma contadora de São Paulo com a seguinte situação. Eu tenho 6 irmãos, né? E nós herdamos, nosso pai faleceu, nossa mãe é cadeirante e nós temos uma proposta de uma construtora que quer comprar um terreno que o nosso pai nos deixou, mas o terreno não está regularizado. E a construtora está mandando um valor muito abaixo do que ela pagou pelos outros terrenos em volta. E se ela não comprar o nosso terreno, o projeto dela vai ficar comprometido. Que o projeto da construtora era fazer um complexo habitacional com várias torres ali. Né? Só que nós estamos enrolados com essa coisa de inventário, com essa coisa de... E eu tenho muitas irmãs, irmãos e cunhados e não sei o quê. E tem um irmão que a esposa faleceu e tem um filho e ele emancipou o filho e uma confusão. E ela é contadora. Uma teia de aranha. Uma teia de aranha. E aí ela manda tudo que você tem que a gente vai dar uma olhada e ver o que é possível ser feito. Aí mandou a documentação toda, mandou lá o formal de partilha, eles já tinham feito a partilha, já eram donos do imóvel, mas eles não tinham definido, eles tinham definido que, porque não era só aquele imóvel que eles tinham, que o pai deixou, eles tinham outros imóveis. Sim. Então eles não tinham definido ainda, os percentuais estavam definidos, mas quem ia ficar com o quê? Porque você concorda que se tem 6 irmãos e tem lá, mesmo que tenha 6 imóveis, não são de valores iguais. Então eles precisavam equacionar aquilo. Aí nosso pessoal do jurídico, né, entrou em cena, o foco é resolver esse problema. Então não precisava definir toda a partilha para liberar aquele terreno. E aí nós conseguimos destacar aquele terreno do formal e entrar em contato com a construtora e mudar o jogo na negociação. Ó, a gente entrega tal, e aí eu me lembro bem que na reunião, foi uma reunião por ligação, né? Aí a pessoa da construtora falou assim, mas todos vão ao cartório assinar? Aí todos vão ao cartório assinar. Eu pensei comigo, como que vai reunir 6 irmãos, 6 cunhadas, mais um filho emancipado? Vai ser uma... Aí eu liguei para ela e falei, olha, desafiaço, tá resolvido, mas todo mundo tem que ir no cartório assinar. Aí ela falou, mas pode ser num sábado? Aí eu falei, olha, eu vou perguntar, né? Aí falei com o tabelião, e aí deu certo, todo mundo foi. Assim, você reunir 2 pessoas para assinar o negócio hoje em dia já é difícil. Já é complexo, né? Você reunir toda a família, né? Sim. Então, assim, nós trouxemos, pela nossa expertise e pela nossa boa vontade em fazer, solução para um negócio que eles poderiam perder ou ganhar menos ou receber um valor, porque a construtora sabia que poderia resolver, mas estava aproveitando a situação para tirar o proveito. Então, isso marcou porque a gente conseguiu resolver o problema, mas essa fatia do mercado, né, esse imóvel de até 500, 600 mil reais, ele é renegado, desprezado pelo mercado de home equity. Então, os players mais ativos no mercado de home equity não querem fazer casa de rua. Você quer ver uma outra coisa que muito... Tem uma pergunta aqui na minha cabeça. Segura porque eu embalei aqui. Tem uma coisa que muito brasileiro deixa passar despercebido e é uma coisa que chama-se averbação da construção. Uhum. Então, a pessoa comprou um terreno, averbação. Foi lá e construiu uma casa. Aí ela fala, vou averbar a construção. Recolhe INSS. Vai recolher INSS. Aí vem aquele cunhado no churrasco, sabe, no domingo, e fala, mas para que você vai regularizar? Você vai vender a casa? Não vou vender. Eu falei, então não pague INSS. É um amigão da onça. Né? Não pague INSS. Fica com a escritura do terreno,
se eu não me engano, são 5 anos. Depois de 5 anos, prescreve, você vai lá e averba. E aí, quando a pessoa se depara com uma necessidade de levantar um recurso usando o ativo daquele imóvel, o imóvel não está averbado. Estou dando um exemplo aqui, mas a maioria não averba porque não tem o dinheiro de vender também. Não, também não tem o dinheiro. Final É. de construção, a pessoa está ali, né, acabamento, custa muito caro, a pessoa segura e vai ficando. E nós trabalhamos com imóvel não averbado, como se estivesse averbado. Por quê? Simples. Se o engenheiro vai até lá fazer uma avaliação, ele não vai desconsiderar que existe uma edificação. Ele vai olhar e vai ver que tem uma casa. Sim. Ele vai fotografar, ele vai medir, ele vai fazer todo o laudo de avaliação. Então, eu avalio o que eu estou vendo, o que está em cima do terreno. Não necessariamente o que está escrito na matrícula. Sim. O banco vai falar, não, se você não averba, eu te empresto só o valor do terreno. Peraí, tem uma casa em cima. Ninguém vai tirar a casa, é um bem imóvel. Né? Sim. Então, nós trabalhamos com imóvel não averbado, como se fosse averbado. Ah, mas e o risco que você corre? Eu não corro risco algum. Porque se, eventualmente, acontecer alguma coisa nesse contrato, eu vou lá e averbo a construção. Qual é o risco que eu tenho? Um risco mínimo em dezenas de contratos. Não tem por que eu não fazer o imóvel não averbado. Outra coisa, os grandes players não querem fazer imóvel de rua, então eles falam assim, olha, eu até faço, mas eu vou chegar no máximo em 30% do valor de mercado. Então, se a casa vale 600 mil reais, eu vou chegar no máximo ali em 150, 200, descontando mais os custos da operação, de registro e tal, vai dar uns 100 mil reais. Um imóvel de 600, eu vou emprestar 100. Nós chegamos até 60% do valor do imóvel de rua. Por quê? O home equity é um movimento de um produto justamente acessível. É muito mais confortável para os meus investidores que eu coloque só na carteira imóveis de alto padrão, médio e alto padrão. Mas aí eu não estou cumprindo um papel social também com o produto, porque o produto ele é um produto de empréstimo com imóvel em garantia. Não está escrito empréstimo com imóvel de alto padrão em garantia ou empréstimo com imóvel de médio. Eu tenho liberdade de escolher se aquele imóvel está adequado ou não, se ele tem um padrão construtivo bom, se ele está numa área de liquidez interessante. Eu tenho que cuidar do investimento do cotista do fundo para não trazer um ativo ruim para a carteira. Mas Porque ele acaba alienando 100% do imóvel contra um percentual de até 60% de retorno, né, do que você está do que ele está emprestado. Não é 100% isso, porque assim... Não, eu entendi, até 60%. Mas se ele coloca, vamos falar em números, um imóvel de 600 mil reais e ele pega 300 mil reais, ele assume um compromisso de 300 mil reais e aporta uma garantia de 600. Sim. Aí não existe um conforto do lado do fundo por conta da diferença, porque se acontecer alguma coisa, e isso é muito raro, se acontecer alguma coisa, eu não fico com o imóvel dele pura e simplesmente. A lei da alienação fiduciária, ela leva o imóvel a leilão pelo valor de avaliação, que é o valor de 600 mil reais. Se aparecer um arrematante, eu recebo o valor que eu emprestei e a diferença volta para ele. Sim. Então, existe equidade no processo, né? Não é uma vantagem. Se eu não pagar, eu perco o meu imóvel todo. Não, se você tiver algum problema, depois de exauridas as tentativas e as possibilidades de negociação e de renegociação, numa eventual liquidação do imóvel, o troco volta para o cliente. Entendi. A pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte. Você tem lá por exemplo, meu pai tem um imóvel de 400 mil reais, certo? E eu identifiquei um imóvel de uma pessoa aqui que vale 250 mil. Não, teria que ser, né? Esse 250 teria que ser menor, né? Porque quando a gente fala até 60%, o imóvel, vamos fazer assim, ó, a casa do pai vale 500 e ele encontrou um imóvel
por 230. Um apartamento ali por 230. É aí que a gente transforma isso num investimento, porque é possível, né? Eu alieno a casa do meu pai, certo? Consigo levantar dela 230 mil, compro à vista esse apartamento e transformo essa dívida que eu fiz no imóvel do meu pai como meu aluguel. Sim. Isso é uma decisão minha, né? Sim. Não precisa ser aberto, mas uma decisão minha. Transformo ela em aluguel, né? Então eu consigo comprar outro imóvel, ou seja, aí a gente conseguiu de fato transformar o jogo todo num investimento, né? Sim, é importante, é possível, perfeitamente possível. Se eu tiver errado, uma pergunta. Não, me corrige. Já te respondo que é possível e digo mais, é possível, acontece e é importante que quem está nos assistindo saiba que o recurso captado através de uma operação de home equity, ele pode ser utilizado para qualquer Não é problema Não precisa prestar conta nenhuma do que você vai fazer com o dinheiro. Entendi. Vou comprar um outro imóvel, vou alugar esse imóvel, com o aluguel eu pago a parcela que eu fiz aqui. O imóvel, no caso do exemplo que você deu do pai, permanece alienado até o término dos pagamentos. Depois libera os dois. É possível substituir a alienação? Sim, é possível substituir tanto o imóvel. Olha, eu quero tirar esse imóvel aqui dessa alienação e quero colocar outro. Eu vendi o imóvel. Vamos tornar esse jogo mais interessante? Vamos? Comprei o apartamento 230 mil, correto? Sim. Aí, eu já paguei um valor que eu poderia colocar esse próprio apartamento como substituição da alienação do imóvel do pai? Não, alienou o imóvel do pai, pegou o dinheiro, comprou o apartamento. Sim, em determinado momento... Passou um tempo, você está devendo só 100 mil. Você vai lá, levanta 100 mil no apartamento... Libera o pai e joga... Joga o que eu estou morando ali alienado. Isso, é possível. No campo das possibilidades. É possível. Você quer ver uma coisa? A cabeça, ela começa a trabalhar agora, né? Olha que interessante. Esses dias, uns meses atrás, veio um rapaz e falou, eu preciso... Estou com uma cliente aí, ela precisa levantar 300 mil reais. Tudo bem. Ela tem imóvel? Então, aí começam as histórias, né? Ela tem um imóvel que é dela e do marido dela, né? Que é, na verdade, do marido, mas ela casou, o marido herdou esse imóvel dos pais. Só que está como usufruto. E a mãe é viva e mora no imóvel. Eu falei, essa história tá ficando interessante, né? Vamos entender melhor, porque se é usufruto, assim, a idosa mora no imóvel, já começa a complicar um pouco. Mas essa minha cliente está construindo uma casa e um condomínio, uma casa muito bonita, grande no condomínio, está na fase final de construção. Ela comprou uma carta de crédito de consórcio imobiliário e se ela der um lance, ela pega a carta e ela coloca a casa dela do condomínio na carta de crédito e quita esse empréstimo que ela vai usar. Que ela ia levar a mãe para morar para dar o lance, né? Não, essa parte eu não cheguei, mas aí como que a gente estruturou a operação? O marido e a mãe baixaram o usufruto, nós levantamos o dinheiro na casa deles, né? Que estava em nome do filho já. Eles deram o lance no consórcio. E aí saiu a carta de crédito, foi contemplada, eles colocaram o imóvel que eles estavam terminando no condomínio na carta de crédito. Houve a substituição da alienação. Quitaram a operação aqui e ficou tudo bem. Que é mais ou menos o exemplo que eu estava dando, então, só que em proporções menores. Existem vários caminhos. É bem interessante, né? Mas o que eu oriento a minha equipe, como nós trabalhamos lá, entender qual é a real demanda do cliente, qual é o caminho que ele quer fazer, porque eu já aconselhei alguns clientes a não tomarem o crédito, contando, por exemplo, com contemplação de carta de crédito de consórcio, porque não é 100% garantido que, em dando um lance de 100 mil, 200 mil, ele vai contemplar uma carta de 1 milhão, 2 milhões. Pode ser que ele dê o lance e não contemple, no outro mês não contemple, e aí quanto tempo você tem de fôlego para manter essa situação, né?
Então, às porque vezes... são 2 valores que você vai estar pagando. Exatamente, né? Até que você... E digo mais, você está pagando um valor na carta de crédito, no consórcio, alto. Depois que você faz o lance, diminui o valor. Mas você está pagando aqui o empréstimo para poder dar o lance. Então, é uma jogada comercial que é possível ser feita. Mas precisa ser bem arquitetada para que não... Você vai ter que abrir um setor de aconselhamento. De aconselhamento, também, né? Mas já existe, viu? O nosso setor comercial, ele também... Porque é super importante, né? A sua visão, a sua expertise, né? Diante daquilo que às vezes uma pessoa não está conseguindo ver, né? O mais importante do Soul Home Equity é o fato de nós termos portas abertas para quem tem um imóvel de valor de classe média, um valor até 500 mil, 400 mil reais, a pessoa precisa de 100 mil, 150 mil, a gente consegue esse dinheiro em 20 dias. Independente da burocracia que exista na documentação do imóvel, a gente já tem prática, a gente já tem caminhos para regularização, para resolver de forma fluida dentro do nosso sistema. Ele é preparado para isso. Entendi. Então, o mais importante que a gente gosta de dar ênfase é que a Abraevo ela faz home equity em todos os as suas variações, desde o imóvel de luxo até imóvel comercial, imóvel de padrão médio, mas uma atenção especial no Soul Home Equity para o imóvel que é rejeitado pelo mercado como um todo. Essa casa de bairro eu não faço, porque no bairro, a casa de bairro não tem tanta liquidez como um imóvel em um condomínio, então eu prefiro investir o dinheiro no imóvel do condomínio. Do ponto de vista de investidor, faz sentido, é um pensamento lógico até, mas e do ponto de vista da pessoa que precisa do recurso? Então, assim, se você tem uma ferramenta que disponibiliza o recurso, uma ferramenta que pode auxiliar, além de ser uma operação que você vai receber por ela, o dinheiro que você vai emprestar, ele vai ser remunerado, tudo certinho. Então, agora eu vou excluir essas pessoas só porque a casa é no bairro? Mas tem muito mais casa de bairro do que casa em condomínio. Tá, mas tem tanta gente, tem pouca gente fazendo home equity, na comparação, que eu posso me dar o luxo de fazer só casa em condomínio e apartamento de luxo. Então, eu não faço casa de bairro. Então, é importante que quem está nos assistindo tem casa no bairro, tem terreno, tem casa não averbada, pode trazer que a Abraevo vai desenrolar e vai fazer o negócio acontecer. Esse exemplo, ele não está selecionando, ele está abrindo as portas para todo mundo, né? É algo que não acontece na Abraevo, né? Não é porque você está no bairro que você vai ficar, né, vai ser tratado diferente ou vai ter a sua proposta negada. Leva o caso até o Carlos ou com a equipe do Carlos, conversa com a Abraevo, né? Tira as informações. Tudo na vida a gente toma uma decisão baseada em informação. A gente está aqui hoje para facilitar um pouco esse caminho, né? Que é te contando, conversando com você, mostrando o que é de fato. Mas entra em contato, www.braevo.com.br, conversa com o pessoal, ou ali no site mesmo você tem os simuladores, né? Conhece as nossas redes sociais. Carlos, a gente vai encerrar esse bloco por aqui. Você quer deixar uma mensagem para a sua audiência, para a nossa audiência? A mensagem de que Abraevo é home equity, né? Como eu brinco com a minha equipe, eu falo, pessoal, home equity na veia, né? Nós estamos determinados a resolver o problema financeiro de crédito de uma maneira suave, com um custo justo, utilizando o seu ativo, que é o seu imóvel, para que você possa ter um horizonte, tanto de investimento como de solução financeira, estudo dos filhos, viagem, reforma da casa, qualquer demanda, de maneira suave, de maneira acessível e rápida. Então, entre em contato com a gente, você não vai pagar um centavo para ter a sua proposta, a sua simulação, e mesmo que você venha fazer uma operação, qualquer eventual custo vai acontecer somente após o crédito. Não é nem após a certeza do crédito, é após o dinheiro na sua conta, 100% na efetividade. Eu sou o Maico Fernandes, esteve comigo hoje o Carlos Vitorino, da Abraevo. Foi um prazer, foi uma honra bater esse papo com você. Fica com a gente, acompanha a gente nas redes sociais, no canal oficial no YouTube, e já coloca o joinha lá, já ativa as notificações para você ficar por dentro. A gente está realmente mostrando divisores de água para você, coisas que vão mudar o jeito que você olha para esse problema financeiro que você pode estar atravessando. Foi um prazer estar com você, até a próxima.